Olá, olá de casa, vamos chegando. Esse é o Videodança em Casa e hoje a conversa é com a pesquisadora Luciana Ponzo. O assunto é interfaces entre o vídeo e a dança. Vamos aguardar. O Videodança em Casa foi uma convocatória que os festivais Dança em Foco, IMARP e a plataforma Videodança Pesquisa organizaram em conjunto nesses tempos de quarentena para uma mostra de vídeos de 1 minuto. E a gente está fazendo essa série de conversas, debates, encontros com artistas que produziram e que estão sendo exibidos na mostra. E também a gente está conversando com que trabalham com vídeo e dança. Hoje a gente recebe então a Luciana Ponzo. Olá, Luciana! Bem-vinda! Oi, Tá Sara. tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo ótimo também. Seja bem-vinda aqui no Videodança em Casa. Valeu. A Luciana é professora de dança, bailarina e trabalha com videodança. E é doutoranda também, né, de cinema na Universidade Federal Fluminense. É isso? Tá certo? Tá certo. E hoje a gente vai conversar. Deixa eu só arrumar um jeito de colocar minha câmera, porque esse meu microfone aqui. Só para a gente conversar melhor. Eu acho que eu vou ter que tirar isso. Tu tá me ouvindo bem? Eu tô sem fone, não sei se é Tô te melhor. ouvindo bem. Agora eu tirei o fone porque eu não tava conseguindo me arrumar aqui, mas agora eu tirei o fone. Tá me ouvindo bem, né? Tá, super legal. Esse é o novo bom dia, boa tarde, boa noite, como diz a Gisele Beigelman, agora nesses tempos de coronavida que ela fala. Que, né, a gente Total, fala bom dia, em vez de falar bom dia, a gente tá falando, tá me ouvindo? Tá me vendo? Pois total. bem, Luciana, sem mais delongas, bem-vinda aqui no Videodança em Casa. Primeiro, eu gostaria de te agradecer imensamente por estar aqui conosco e a gente vai ter uma conversa super legal. A ideia é que a gente fale bem tranquilo e bem como a gente está em casa, né? A conversa é bem à vontade. E a gente quer primeiro, gostaria que você primeiro contasse um pouco sobre o teu percurso de artista e como que você chega na videodança, para depois a gente chegar Tá, nessas interfaces. Conta pra tá. gente. Bom, obrigada, Sara, por essa oportunidade. Para mim é um prazer enorme estar te vendo aqui. A gente que fez tantas coisas juntas já frequentou tantos festivais juntas, enfim. E ver esse teu trabalho, né, com o Videodança em Casa e também com o Videodança Mais, que é um acervo incrível de videodança que a gente tem, que você insistentemente persiste, né, nesse trabalho que é muito primoroso. Então, para mim é uma alegria enorme estar aqui. É, Obrigada. E a todos os festivais parceiros, também tem o Dança em Foco, enfim. Bom, falar dessa trajetória da videodança, bom, minha formação é em dança, né? Não é no cinema. Mas lá por volta de 2013 eu comecei a me interessar por essa linguagem também. E aí eu acho que um grande marco assim, desse início foi a Mostra Move, que eu organizava com o Cavi, lá no antigo Espaço Café Cultural. E durou uns 2 anos essa mostra, e a gente fazia uma mostra super informal também, com filmes de dança, com videodança, com videoclipe, era super ampla, mas tratava um pouco dessa relação da dança nas telas, né? E aí depois, nessa mesma época, o Dança em Foco surgiu com uma força total, e eu estava pensando nisso quando
quando eu estava pensando um pouco nessa fala, na importância dos festivais na nossa formação, né, Sara? Na minha, na tua e de toda a nossa geração, o quanto os festivais tiveram uma importância para mim, o Dança em Foco especificamente teve, quando a gente fazia todas as oficinas, para Sim, começar, né? sim, Todas as oficinas, a gente era rata de Dança em Foco, sim. participava das palestras, participava de tudo. E depois o Dança em Foco me deu uma outra oportunidade, que foi ministrar as oficinas. Eles tinham um núcleo, né, de ministrar oficinas, e quando eles não podiam ir, eles começaram a chamar colaboradores. E aí eu tive essa oportunidade de poder ministrar oficinas por várias cidades do Brasil. Eu, Depois, inclusive, fiz uma oficina sua no Rio de Janeiro, acho isso, que foi em 2011, creio. sim, sim, exatamente. Então teve esse giro, né? E aí que eu conheci pessoas incríveis, parceiros de trabalho até hoje, enfim. E uma terceira coisa que o Dança em Foco me deu foi a oportunidade de começar a fazer os meus vídeos. Foi ali, com uma residência, que eu fui selecionada para fazer uma residência, naquele circuito de videodança Argentina, Uruguai, não sei se você lembra. E aí que eu comecei a fazer os meus vídeos, né? Então, eu sou muito grata ao Dança em Foco por essa formação assim, que ele nos deu. E depois eu comecei a fazer os meus vídeos, e aí com outras parcerias, né? Uma principal parceira nos vídeos é a Flávia Tapias, com quem eu trabalho até hoje. O grupo Tapias, né? Eu comecei a registrar o processo de criação e fazer videodanças, é uma parceria que perdurou até hoje. E sempre com parceiros na área do cinema, que também é uma outra coisa interessantíssima, da gente poder trocar com essa galera, né? Então entrou aí o Mauro Cury, que pesquisa as imagens de uma forma fascinante, o próprio Cavi, o Renato Mangolini, o Gustavo Gelmini, toda essa galera sempre trabalhando em colaboração com a gente. E aí depois, quando você começa já a fazer coisas, você tem uma necessidade de começar a entender melhor o processo, né? E a teorizar, talvez. E aí veio a vontade de fazer um mestrado. Uhum. E aí já é um outro assunto, né? Que já é uma outra etapa. Mas acho que esse percurso foi mais ou menos por aí. E é interessante que você fala que nesse percurso desses encontros e dessas parcerias, né, que vão se estendendo, que você falou do trabalho com o grupo Tápias, né, com a Flávia Tápias, o quanto essas relações elas perduram dentro desse campo e dessas interfaces, né, como que vocês agora no festival em trânsito, né, Dança em trânsito, Dança sim, sim. em Trânsito, continuaram com esse trabalho e fizeram essa convocatória do Morada, né? Sim, E sim. tem uma relação, e assim, esse projeto já existia antes da pandemia ou vocês tiveram que, Não, tá, fizeram não, durante a pandemia? Conta pra gente como que foi então esse projeto tá. do Morada. O Dança em Trânsito é um outro festival super importante na minha trajetória, mas aí através mais da dança, ele teve que se reinventar, né, para essa plataforma online. E conseguiu se reinventar de uma forma genial, assim, conseguiu manter todas as ações e criar outras a partir dessa nova forma de estar junto, que essa coisa do online. E aí surgiu a ideia de fazer um vídeo. A ideia inicial seria visitar uma pessoa de vídeo, uma pessoa de dança, um coreógrafo e um videomaker, visitar a casa de alguém e fazer uma ação dentro da casa das pessoas, né? Mas aí a gente teve uma surpresa incrível, que foi um número de inscrições muito grande. E a gente achou que valia muito a pena estar junto de todo mundo, não fazer uma seleção, né? E aí a gente teve que mudar um pouco a história da, do roteiro e a gente visitou as 100 casas. E aí, com grupos, né? Fizemos em grupos grandes. E aí o roteiro ganhou uma outra dimensão. A gente chamou o Thales para colaborar com a gente, que fez uma edição primorosa. E aí a gente fez um filme que foi muito afetivo, porque entrar na casa das pessoas não é uma coisa extremamente íntima, né? E pensar a relação do corpo nessa nova casa, que hoje em dia se tornou uma instituição. A nossa casa é a nossa escola, a nossa empresa, a nossa igreja, o nosso templo, a nossa casa, o lugar do descanso, mas toda redimensionada, né? Então, como é que a gente
como é que os corpos estavam lidando com isso. Então, mais ou menos, Morada fala disso. Eu acho que ainda dá para ver o Morada lá no YouTube do Dança em Trânsito. Quem tiver curiosidade, pode ir lá. Perfeito. E a ideia é que são corpos de não dançarinos, é isso? Sim, sim. A ideia era exatamente, pouco importava a formação em dança, né? E aí e também as idades. A gente teve pessoas de 9 a 80 anos participando, sem formação em dança. Claro que muita gente apareceu de dança, porque o Dança em Trânsito tem esse público já, né? Então, as pessoas que vão entrando, que vão chegando, tinha muita gente de dança, a gente pôde elaborar bastante coisas com o pessoal de dança, mas também essa não era a questão principal, né? E eu vi também que tinha uma proposta de especial em torno da edição, né? De encontrar essa dança através desse processo de edição. Como que foi esse processo? Esse processo de edição, ele é altamente coreográfico, né? Também. Então, apesar do filme ser bastante antropológico, porque a gente trabalhou em cima de depoimentos das pessoas, os personagens apareceram, né? Tinha uma coisa muito de entender quem era, o que aquelas pessoas estavam sentindo também através da fala. A gente tentou achar uma lógica coreográfica, né? Através da edição, totalmente. E através essa estética quadradinhos, né? Que a gente está tendo que hoje em dia está muito familiar, Das né? linhas, né? Das linhas de Zoom, de Google Meet, toda essa plataforma, a gente teve que brincar com isso, assim. E, enfim, mas a edição teve com certeza aí um papel fundamental para trazer essa lógica, né? E voltando para o nosso eixo aqui, a ideia das interfaces, né? A gente conversou ontem e você falou que agora dentro do doutorado, estudando mais o cinema, você encontrou uma série de exemplos e de contextos que colocam a dança e trazem e expandem essa ideia, né? Do Sim, videodança, dança. E conta um pouco para a gente como que está a tua pesquisa e como que a gente tá. pode falar sobre isso. Tá, então, aí eu fui fazer o mestrado, eu encontrei a Bia Cerbino, né, como orientadora, que foi um luxo ter alguém na academia pensando videodança, né, é uma coisa rara, muito preciosa. Mas aí fiquei ainda na questão da videodança, né, muito, muito em cima da história, tracei um percurso lá da origem, lá da década de 30, uma experimentação importante ali com alguns artistas, e aí chegando na videodança. Já no doutorado, eu pensei assim, o quanto eu queria falar de algo que fosse um pouco mais além dessa relação da dança no cinema ou no vídeo. Por quê? Porque eu estava ministrando um curso de videodança, de dança e cinema, enfim, com a Flávia, inclusive, e apareceram dois meninos, dois artistas de passinho. E eu ainda não desconhecia um pouco essa linguagem e tal, e pedi para eles me mostrarem eles dançando no YouTube. Aí eles me mostram, a gente abre o computador e eles me mostram eles dançando. E a tela estava espichada, sabe assim, quando estava achatada. E eu perguntei, ué, por que vocês fizeram isso, esse efeito? E eles falaram que essa imagem espichada ajudava a dar um entendimento, trazia uma virtuose a mais para o movimento deles, que é aquela coisa das pernas indo para o lado, enfim. E aí depois eu fui entender que era uma estética de todos, que todo mundo fazia, que hoje em dia já caiu, eles nem usam mais, aquela coisa de internet, né, de ser muito rápido. E aí eu pensei assim, bom, esses caras estão pensando a relação dança e tela, né? E aí eu pensei, é disso que eu queria entender o que está se passando nesse processo de cybercultura, de dança e tela, o que eles estão pesquisando com isso. E aí me aprofundando um pouco mais, aí colei nesses meninos, sou colada até hoje, são pessoas incríveis que eu estou perto pesquisando. E aí eu fui entender que o passinho tem uma relação com a tela. E aí eu acho que pela primeira vez, num processo inaugural para dança, surge uma linguagem de dança por causa também da tela. Então, o que a gente antes tinha, né? Uma representação da dança na tela e tal.
E aí tem a videodança, etc. Mas uma linguagem de dança, porque passinho hoje em dia tem é formação, né? Hoje em dia é reconhecido como patrimônio cultural do Rio de Janeiro, enfim, a gente não tem uma pessoa que não escute falar de passinho, então existe uma solidez nessa. Mas o que acontecia lá nas suas origens, né? Uma pessoa dançava, filmava o corpo inteiro, e aquela imagem era visualizada por milhões de outros bailarinos. E o que esse cara estava fazendo era redimensionado por outro, não copiado, mas o cara pegava esse movimento e criava uma outra coisa em cima. Então foi se constituindo uma coisa de dança que não tem um mestre, como a gente geralmente tem, né? Nas linguagens de dança tem sempre um mestre, um grande criador de uma técnica e tal. Então eram vários mestres brotando ali uma coisa de dança super potente, super, que na minha visão muito genial, por causa dessa relação com as telas e desse espraiamento com as telas. Então e essa relação era online? Oi? Essa relação de troca entre eles era online? Principalmente nas redes sociais, né? Primeiro começou no Orkut, hoje em dia no Instagram, depois agora no TikTok, quer dizer, tem muita relação com as redes sociais, né? Que é onde... Mas é impressionante os números, né? A quantidade de visualizações que cada bailarino tem e o quanto aquilo roda, o quanto aquilo gira e faz a dança, enfim. E essa é uma característica também das redes, né? De que existe uma certa horizontalidade, né? Nessas múltiplas vozes que são os usuários, que são as pessoas. E aí a informação circula de uma maneira diferente do que era antigamente, né? Nessa ideia de formação em dança, ou mesmo o próprio acesso que a gente tinha às informações, né? Sempre assim, as informações elas vão sendo ditadas, né? E dessa vez, o que me pareceu muito impressionante é algo que não foi imposto, mas foi criado, foi brotado, né? Não é um conhecimento que vem de cima, que ensina, é uma coisa que se constitui num coletivo. E que se constitui no próprio fazer, né? E no próprio uso dessa tecnologia, né? O Dança em Foco está comentando aqui que teve essa perspectiva, o Festival Dança em Foco teve essa perspectiva de dança e tela quando começamos. As telas eram 4x3 e fomos nos adaptando ao longo dos anos. Que aí depois fizeram convocatória do videodança para o celular, fizeram um edital, né? E essas mudanças, né, que vão acontecendo. E hoje você falou muito bem do TikTok, inclusive na mostra do Videodança em Casa, a gente tem um trabalho eu vi. Usa, né, o TikTok. Então, enquanto isso vai surgindo e vai modificando, vai criando essas novas formas, né? Novas formas da dança, né? Existir na cultura digital, né? Sim, total. O TikTok, então, é uma coisa que a gente ainda não entendeu, né? Eu, pelo menos, é uma coisa que eu ainda tô... Eu também. Às vezes, a minha filha de 13 anos vem e me mostra, e ela tá no entendimento disso. Olha o quanto isso é genial. Eu olho para aquilo e falo, caramba, onde está a genialidade disso? E como é uma outra coisa, porque são vídeos menores, e aí são vídeos que não têm essa estética cuidadosa do Instagram. É uma coisa muito mais pop, mais não tem esse cuidado que tem com os vídeos, né, primorosos do Instagram, do Facebook e tal. É uma outra história, que eu ainda nem sei falar do TikTok de tanto. Parece ser uma outra coisa. Uma visão que já vem, de uma certa maneira, tem já uma limitação dentro da proposta, né? Como o TikTok. Então, já vem com uma influência, vamos dizer assim, mais vamos dizer, do entretenimento, da cultura de massa, enfim, né? A gente vai usando isso, e isso também vai surgindo produtos artísticos, vamos dizer, né? E que eu acho que é excelente que se use e de dentro das próprias ferramentas se questione e se coloque, a arte se coloque como um questionamento e uma proposta, e uma possibilidade de ampliar esses filtros, né? Sim. E é uma coisa de geração mesmo também, né?
Porque Sim, você falou da sua filha, né? 13 anos, é a geração que está utilizando, né, o TikTok, que está muito nesse contexto, né? Porque a gente, falando desse percurso, né, histórico e da própria formação que a gente teve pelo Dança em Foco, que quando a gente começou, acho que você devia ser a mesma coisa. Eram horas de conversão do material para subir, fazer sim, o upload do material. Hoje em dia a gente edita no celular, então essa tecnologia, o quanto se alastrou, né, claro. nas rotinas, e o quanto isso está acoplado ao nosso corpo, né? Sim, E o se próprio faz TikTok corpo. tem uma ilha de edição ali nos seus, é, na sua forma de fazer. Né? Você consegue trabalhar com efeitos, né, tem essa discussão, né, do quanto essas funções do cara que trabalha com efeitos, do editor, quanto esses especialistas nessas áreas tá na mão de todo mundo, né? Qualquer um pode fazer de uma maneira muito mais intuitiva e efetiva, né? Sim. Antes, quando se precisava de uma ilha de edição, que até era caríssima, a gente tinha, né, de gerações de profissionais que eram pagos. Sim, Hoje em dia, esses papéis se diluíram, né? A gente tá sim, tudo em um, né? sim. E voltando para a mostra do Videodança em Casa, o que que te chama a atenção, assim? O que que tu poderias comentar pra gente da mostra que tu percebeu, assim, enquanto espectadora? Então, essa coisa de ser um minuto me lembrou da quantidade de vezes que eu via alguns vídeos e pensava assim, isso daria um excelente ensaio fotográfico. Eu ficava imaginando, fazia um exercício de imaginar fotografia com alguns videodanças. E o Dança em Casa, esse em um minuto, me pareceu que parecia quase um ensaio fotográfico, só que animado, assim, porque as pessoas tinham que trabalhar somente uma ideia. Essa coisa de trabalhar uma ideia e esgotar aquela ideia em um minuto, ela é fascinante, ela é muito mais honesta às vezes, e aí as coisas brotam de uma maneira bem mais interessante. Eu achei muito legal. Tem vários vídeos ali interessantes. Claro que uns mais se utilizando de uma pesquisa mais profunda mesmo, né? Do que pode esse corpo na tela, né? De que não, do quanto uma dramaturgia ela precisa estar junto para que que a ideia possa acontecer, né? É, tem uns que se resolvem melhor e outros menos, mas essa coisa da restrição do tempo, ela é muito potente. Ela te obriga a pensar de uma forma mais clara e mais no esgotar da ideia. Eu estava conversando com a Bia, né, na conversa com a Bia Serbino, a gente comentou sobre isso, que nem sempre é fácil entregar uma mensagem em um minuto, né? E realmente são escolhas e tem que estar muito resoluto no que se quer dizer, né, nesse sentido, né? Não dá Sim, para, né, realmente tem que apontar para alguma solução, né, ali naquele um minuto. E sim, é um desafio, né? Mas eu acho que está muito ligado também a esse tempo de agora, porque a gente não sei, parece que com essas questões das redes sociais, a gente também não tá mais com tanta vontade de ver coisas muito longas. Eu não sei, tem muito trabalho agora que eu tô vendo que já são feitos para o Instagram, para essa telinha do Instagram ou para os stories, né? Então, eu vejo que a videodança e essas relações entre dança e audiovisual, elas vão acompanhando, vão se expandindo, vão se ampliando nessas mídias, né? sim. É um poder muito grande, muito transformativo de perceber isso. O Dança em Foco está comentando aqui. Eu gostaria de comentar, gente. Se vocês quiserem deixar perguntas, fiquem à vontade. Podem fazer as suas perguntas aqui embaixo, deixar comentários. O Dança em Foco está falando aqui. Parece até um haikai que a Lu já utilizou. Uma síntese de sentimentos. Eu É, lembro que eu fiz com você a oficina que se chamava Videodança e Haikai. E era muito interessante a proposta, porque também é isso que o Dança em Foco comentou aqui, que é o Haikai, ele tem essa proposta muito concisa, né? Ele tem a imagem que ele monta, ele tem aquela estrutura, né?
que agora eu não sei, você vai saber muito melhor para me dizer, mas ele é uma imagem muito que se Sim, apresenta de uma maneira muito rápida, né? é, Então já tava nessa ideia, né, de ser uma sim, coisa que se revela de uma maneira. sim. É, que lembrança ótima essa. Como a ideia de restrição, né? De poder criar a partir de uma restrição. Que lembrança boa. O Haikai, ele tem três linhas, geralmente. Cada uma tem uma ideia, né? A primeira de... Eu não vou lembrar disso, peraí. É A uma primeira apresentação. de estabelecer um contexto, a segunda de trazer um rasgo, uma ruptura, e a terceira linha de trazer um sublime, algo que se revela, algo que se resolve. E aí a gente brincava de tentar produzir imagens a partir dessas interferências, né? Tem tudo a ver, porque é conciso, é objetivo, é rápido e comunica, né? Tem que comunicar a partir dessa restrição. Então, E era muito interessante porque guiava, né? Os haikais, eles guiavam, de uma certa maneira, essa restrição, né? Essa limitação, e também geravam uma poética de imagem, né? sim, Então, sim. é uma estratégia muito interessante. E eu estava aqui falando nisso, pensando, isso também seria uma maneira da gente pensar as interfaces entre o vídeo e a dança? Essa é uma proposição, essa proposição, Uhum, por exemplo, de Haikai, eu acredito que uhum. sim, né? É uma maneira da gente pensar uma interface entre essas. Eu acho que interface quando você pensa é, na quanto uma coisa fica indissociável da outra, né? É, a dança, na verdade, o seu produto final ele vai ser sempre, a gente sempre trabalhou com vídeo, é bidimensional e está ali na tela. É, então, você não pode muito disso, mas como é que essa câmera, quando essa câmera passa a dançar também e a pensar a partir desse olhar do bailarino ou das coisas que vão dançar ou que vão fazer uma coreografia, enfim, a interface vai se dar ali, né? Mas, mas com certeza o Haikai ele é um ótimo exercício para isso, para pensar como é que uma coisa não pode se dissociar da outra, né? Como é que elas ficam indiscerníveis. É, E como que tá a tua prática hoje em dia com vídeo, com edição, com essas etapas, vamos dizer assim? Você coloca a mão na massa ou você tá mais na pesquisa? Como que tá isso para ti? Então, eu estou muito mais na pesquisa agora, mas eu tive essa oportunidade, como eu já falei antes, né, de trabalhar com morada, é, mas eu estou muito mais na pesquisa, principalmente a partir de agora. É, só que olha que engraçado, quando você fala assim, como é que está a sua prática? A gente não para nunca. Por exemplo, eu levei o Laranjinha e o RD, que são esses dois artistas de passinho, para dar aula que lá no doutorado você tem que fazer um estágio de docência, né? Você tem que dar aula para a galera de cinema, que aliás foi assim uma experiência. Você falar de dança, eu fiz um contrário, né? Eu fui falar de dança para a galera de cinema. Foi um semestre. Você não tem noção da potência que foi esse encontro a partir dessa outra, porque geralmente a gente que vai visitar o vídeo, né? Então, a dança indo visitar essa galera foi incrível. E aí o Laranjinha e o RD foram dar uma oficina. E De passinho colocou na de universidade. passinho na universidade. E Genial. o que a gente queria? Que os meninos fizessem uma coreografia. Um dos exercícios era que os cineastas, a galera de cinema, filmassem eles, né? Só que aí, assim, o que a gente fez? Eles deram uma oficina antes e a galera de cinema teve que dançar, teve que colocar no corpo antes, experimentar aquilo antes no corpo, para depois filmar. E aí, tem lá no meu feed, no Instagram, vai ver, são 30 pessoas de cinema dançando passinho. E com certeza, o quanto isso modifica o estado de quem pensa a imagem, depois de ter experimentado no corpo, né? Foi assim de uma potência incrível. Ó, a gente até acha que tem aqui participantes desse semestre, ó. Bia Salgas está dizendo, foi incrível, a melhor matéria que já fiz em cinema. Olha a Dani Durães falando, esse foi meu assunto de TCC. Como o pessoal de cinema dança? É uma pergunta. Uau! Vamos falar mais, que eu acho que isso é uma coisa super interessante
que a Sim. gente pode falar mais sobre essa questão de como que é como que o pessoal, como a Dani perguntou aqui, como que o pessoal do cinema dança? Porque se a gente vai pensar em interface, se a gente vai pensar nessa conversa, é, existe a conversa, mas existe o experimentar. Então, assim, a gente sabe, quem trabalha com dança sabe que passar pelo corpo, experimentar no corpo é de uma outra potência. Vai te colocar num outro lugar de criação. Então, assim, é, embora lá na faculdade tenha matérias que falam, acho que tem a coisa de interpretação do ator e tal, não sei o quê, mas não tinha quem falasse de dança especificamente, ou de consciência corporal, ou de criação de movimento, enfim. O fato de colocar o pessoal de pé no chão, de respirar, ou de fazer exercícios, jogos corporais, isso tudo teve enfim, para eles foi é, como a Bia falou, assim, foi revelador, porque você não tem essa prática. Me parece que num ambiente acadêmico é mais difícil. Lá na Angel, por exemplo, lá na dança, nas faculdades de dança, e na UFRJ também tem um núcleo forte de videodança, de dança e vídeo, lá na Angel também tem. Aliás, o Caco faz um trabalho primoroso nesse sentido. Então, existe essa preocupação de trazer a galera de cinema para falar disso, né? Uhum. Fotógrafos, enfim. Mas eu acho que tá aí, é uma coisa que falta, talvez, nos cursos. Em outros cursos, a questão do corpo, do movimento. Eu acho que deve ter vários cursos abertos a isso, mas eu acho que ainda é um caminho a se Aprofundar, percorrer. né? Eu acho que sim. Ó, a Bia Salgas falou aqui que saímos totalmente da zona de conforto. Olha, O Dança em Foco colocou aqui seus trabalhos, o canal aqui do Vimeo, para quem quiser acompanhar e ver os trabalhos da Luciana no Vimeo, os videodanças dela lá. Eu já legal. sigo o canal, já estamos lá. A Dani está comentando aqui sobre o trabalho de TCC dela, falou que os meninos dançaram e filmaram ao mesmo tempo e foi incrível a troca. E ela tá dizendo aqui que tem que colocar essa galera para dançar mesmo. E que eles morriam de medo de se tocar e depois começaram então a dançar. O Sim. Ponzeiras está comentando aqui que a Flora está acompanhando atenta. A Flávia Tapias chegou aqui falando, ó, Luciana é uma super profissional, muito sensível e aberta ao novo. Tenho o prazer de trabalhar com ela em alguns projetos e isso, como coreógrafa, sempre me faz repensar como deixar a câmera dançar. Parabéns Que pela lindo. live. Oh, obrigada, Flávia. Obrigada. Flávia, não sei se você estava aí, mas a gente falou já do Morada e da nossa parceria. Essas parcerias é que são assim, no caso eu e a Flávia, a gente vem da dança, né? Mas essa conversa é isso que ela falou, assim, a gente tem um encantamento profundo por essas outras possibilidades, né? Então, muita gente, essa parceria que vem de anos, isso nos coloca num lugar também, que eu acho que eu vi uma live, a Maciel falando com a relação com Paulo Mendel, por exemplo, né? O quanto Aham. essas parcerias que vêm de muito tempo, e aí a gente tem isso com o Mauro, com o Cavi, essa coisa de já estar construindo uma trajetória, né? Isso nos coloca numa sintonia que é muito legal. Maravilhoso. Sim, e talvez até, sei lá, uma poética, né? Porque trabalha tanto junto que daí vai se conhecendo mais intimamente, vai essa relação Sim, corporal, né? Vai se estabelecendo esse entendimento, né? Do que cada um busca e como que se dá esse encontro é muito interessante, né? sim, E esses parceiros que a gente vai encontrando só fortalecem, né? com Com certeza. certeza. Mas esse assunto aí da galera do cinema experimentar o corpo, eu fiquei pensando que tanto se fala, né, sobre essa ideia do hibridismo, né, e dessa mistura, que só poderia essas experiências acontecerem com uma bailarina, professora, indo para o Uhum. cinema e propondo como um estágio de docência. É justamente uma conjunção que de experimentar, né, e de propor uma outra ementa, né, e propor Sim, essas outras experiências que mudam muito, né, a com certeza. possibilidade para uma câmera.
a possibilidade para uma edição também, né? Porque se a gente for ver, a história do cinema, assim, a dança está na tela desde o surgimento do cinema, né? Ela atravessa, o Paulo usa essa palavra, a dança está na tela ostensivamente desde o surgimento, atravessa o século XX, e adentra o século XXI, e essa relação, ela tem uma frase do Paulo que eu adoro, como é que ele fala? Que a dança sempre teve efeitos sobre o cinema, o vídeo os prolonga, e a imagem digital os extrema. Né? E é exatamente isso, assim, como é que essas três fases dessa trajetória da dança com a tela, ela é ostensiva. Então, você não pode... E a dança não está fora da discussão nas aulas do cinema. Assim, Maya Deren, existe uma matéria quase só para falar da Maya Deren. Então, mentira, não sei, estou falando de... Mas existe uma importância, né, dessa trajetória, os musicais. Sim. Então, Eles, como o Paulo Calda diz, né? O cinema e a dança sempre se frequentaram, né? E aí também vai expandindo, né, essas possibilidades, né? Sim. Tanto as evoluções da linguagem do cinema e essa experimentação dos artistas é uma caminhada realmente, né? E vá saber para onde isso vai, né? Porque pensando nessas tecnologias digitais, na era da internet, nessa profusão de aplicativos, né? Então, a importância... Você não consegue falar de TikTok sem falar de dança. Exato. A quantidade de atores, cantores, de artistas que... tem até o Drake, aquele rapper super famoso. O cara pensa... Porque agora o TikTok é uma plataforma de lançamento de música. Mas ele vai lançar a música dele com uma coreografia. E aquilo vai virar viral dentro do TikTok por causa da coreografia dele. Todo mundo vai fazer o desafio de fazer aquela coreografia. Quer dizer, a gente já está numa rede social onde a dança tem um papel fundamental, primordial, como nunca teve antes. Embora seja uma tosquice ou uma genialidade, eu não sei nem o que é ainda, né? Sim. E a dança sempre parece que está como ponta de lança nessas, né, como uma arte do corpo, né, como excelência, né, e ela parece que está sempre à frente, né, nessas experimentações, né. A Alba Vieira, aqui da Dança Mosaico, está falando que as duas áreas as duas áreas aprenderem do trabalho do outro faz muita diferença no processo da videodança. Sim, sim, sim. Com certeza. E depois dessas experiências, teve alguém lá do cinema que se arriscou a fazer algo em torno de algo mais experimental do corpo? Então, uma coisa que não... tem muita gente, tinha muita gente, o próprio Thales, que que virou, foi meu aluno nessa época, depois ele virou parceiro, editou o Morada, mas, por exemplo, o trabalho dele de final de curso, que eu pedi um videodança, né, para todos. Eu pedi um exercício de videodança. Ele fez uma criação com a galera dali de cinema mesmo, que foi... Thales, eu não sei se você está aí, mas me atualiza. Eu acho que já foi para mais de 50 festivais pelo mundo. O Nossa! vídeo que ele fez. E ganhou, sabe a Dance Magazine, aquela revista famosa dos Estados Unidos? Ele ganhou um prêmio de melhor vídeo do mês. E aí recebeu em casa a revista impressa com o link do vídeo, não sei o quê. Quer dizer, a galera ficou super empolgada e foi pro mundo. Foi fazer coisas. Nossa, muito legal. Que legal. Cacá Poá comentando aqui, que interessante pensar o TikTok sob essa perspectiva. Sim, com certeza, né? O quanto o TikTok propõe, né? Ele já vem com uma proposta e as pessoas vão entrando e vão compartilhando e lançando mesmo uma retroalimentação, né? Sim. Tem um trabalho de referência que agora eu tô lendo, que é da Elke Sidler, que é uma catarinense aqui, e ela faz uma pesquisa sobre o trânsito entre as ambiências online e offline, e o quanto isso vai refletir na questão da criação em dança e da apreciação em dança. E eu acho que isso é interessante para voltar nesse assunto do passinho,
que o quanto essa rede e esse trânsito entre o online e o offline, essa postagem da dança do passinho online e essa replicação e esses jogos que vão surgindo uma criação que é justamente desse tempo do online e do offline, né? Dessa conexão, estar conectado e não estar, e compartilhar, né? E de quantas as informações circulam. Eu achei bem interessante e válido comentar a tese da Elke aqui, que eu acho que é bem interessante para a gente pensar isso na dança, né? Acho que é a primeira referência que eu vejo que fala mais claramente sobre isso na dança. A Bia Salgas está falando aqui, curto-circuito tá no mundo. Eu acho que a curto-circuito é o nome da obra. É o trabalho dele. Bia Salgas, se puder botar o link aqui pra gente, e aí a galera que tá aqui consegue acessar. Eu não sei se tá online esse trabalho. Aí a Bia também fala, Thales faz um trabalho incrível. Muito legal. Muito bom. Foi uma grata surpresa, assim, porque eu não estava esperando nada, eu estava esperando exercícios, né? Mas quando no último dia de aula eu vi esse vídeo, me chamou a atenção. Aí eu falei, ele está pronto para festivais. E ele não usou bailarinos profissionais, é uma galera, ele trabalhou com os colegas, mas aí tem uma dramaturgia muito clara, muito específica, muito elaborada, e uma estética no vídeo que ele consegue. Acho que ele entendeu bem a matéria. Foi incrível. Uma coisa que eu tô pensando aqui, que dentro dessa nossa conversa, várias vezes a gente citou vários exemplos em que a videodança foi feita por corpos não especializados. Então, existe essa potência, né, de que a videodança, ela não tá só dentro de um nicho, vamos dizer assim, né, das pessoas da dança. É isso que eu acho que é muito interessante, né? Ela extrapola esses limites mesmo, vamos dizer, essas disciplinas, né, artísticas. Sim. O comentou aqui, colocou o link, legal. Assim, foco do curto-circuito aqui no YouTube. Depois vamos correr lá para assistir. Ótimo. E vamos falar um pouco. Fala. Não vai. Vai lá. Não, voltando para nossa amostra do Videodança em Casa, assim. Você teria algum comentário para fazer? Alguma coisa, alguma obra que te chamou a atenção em específico? Tem várias. Eu vi amigos queridos dançando também. Quem? O Fabiano. Eu adoro as reversões, né? As reversões quando dão uma outra qualidade de movimento. A obra Antitempo. Porque aquela... que é uma coisa super simples, que já se faz muito, mas que fica nesse lugar. A reversão, ela trabalha com aquele conceito que todos nós adoramos lidar, que é o dançar o impossível, né? É uma coisa que aquele conceito conforto, que a gente se agarra e entende o que poderia ser a videodança. Mas a reversão, ela trabalha com isso. Tem todo um efeito corporal que cria que você dificilmente conseguiria num palco ou numa dança, numa performance. Esses procedimentos, eu adoro quando esses procedimentos do cinema são utilizados de forma a trazer uma redimensão para a dança, assim. Seja a reversão, a repetição, enfim. Aí eu gostei desse, me chamou a atenção desse. Sim, e que é muito também voltando a Maya Deren, né? No que ela também, né, nessas inaugurações que foram feitas, né? Nessa manipulação da imagem fílmica, né? Desse espaço fílmico que a gente também revisita até hoje, né? Por isso que ela é tão importante nas matérias do cinema e por isso que ela é uma referência na videodança, né? Isso sempre me chamou a atenção, como é que esses filmes lá da década de 30, eles ainda são inaugurais. O que esses filmes têm de... Por isso que eu acho que tem uma coisa de... Pouco importa essa linha do tempo, ela não funciona para a relação da dança na tela. Ela não é assim, isso era assim e elaborou. Não, você tem uma genialidade lá na década de 30, com aquelas imagens caleidoscópicas do Busby Berkeley, sei lá. Quando eu passo aquelas imagens, sempre causa
um mexer, assim. E aquilo é um musical da década de 30, sei lá. E a Maya Deren numa outra pegada, né? Muito mais experimental, expoente do cinema experimental, provocando milhões de coisas e fazendo um manifesto, né? Por uma dança na tela, por uma colaboração entre cineastas e bailarinos que seja efetiva, enfim. E aí os filmes dela, enfim. Tem uma pergunta aqui. Robson Jaque perguntou: tive uma pequena experiência onde meu objetivo não era o videodança ou o registro, mas continua. Não sei como é que faz para ver a continuação. Não sei se o Robson vai continuar com a pergunta, Robson, porque aqui eu não estou conseguindo ler ela toda. Joga para cima. Deixa eu ver. Tive uma pequena experiência onde o meu objetivo não era... Acho que ele deve estar continuando a pergunta, porque ele fez há 1 minuto. Ali, ó. O registro. Mais uma obra ao vivo, pensada para a tela. Esse desenho flerta com o cinema para a dança? Eu acho que sim, sempre. Qualquer relação que você vai ter bidimensional, você está pensando cinema? Acho que sim. Eu acho que com certeza a pergunta do Robson chega onde eu queria chegar também, que é pensar nessa expansão das telas e no que pode chegar na dança ao vivo. Claro que agora, nesses momentos de pandemia, a gente não está fazendo, né, evento ao vivo, mas assim, o quanto essas telas e essas experiências também podem chegar na cena, que eu acho que isso tem a ver com um pouco com a pergunta do Robson. Isso não data de hoje, né? Essas experiências de imagem na cena, ela acontece desde sempre também. Toda a história cênica da dança está sempre junto. O que seria interessante pensar, inclusive o oposto. Quando a Pina Bausch trabalha com... Acho que é o Paulo que fala isso também. Trabalha com repetição no corpo, aquela cena antológica do Café Miller, né? Daquela repetição da mulher que ainda... Aquilo é um efeito que é cinematográfico também, né? Uma aceleração de imagem. Então, esse pensamento que é afetivamente cinematográfico e coreográfico ao mesmo tempo, ele tá acontecendo o tempo todo. Não interessa se você vai botar a tela, se você vai trabalhar com projeção, aquilo pode acontecer no corpo também, aquilo pode acontecer explícito, aquilo pode ser um devir, sei lá. Então, eu acho que acontece sim. É muito interessante de pensar, né, o quanto essa linguagem, né, cinematográfica, e a gente pode observar isso, é bem citado, né, na obra da Pina Bausch, o quanto o palco se torna a coreografia e a cinematografia. Na obra da Pina Bausch, a gente consegue identificar muito bem isso em cena, né? E sim, o Paulo Caldas, nesse artigo, que é o tão citado, que eu vejo em várias palestras, todas as coisas que a gente está vendo e falando, é ali que talvez a coreografia e a cinegrafia se encontram, né? Sim. Nessa programação e nesse acontecimento, nesse corte, Sim. que acontece em cena também. Sim, né? Total. Numa luz que acende, num movimento que começa, também existe uma lógica aí. Sim. Né? Que é e tem uma outra cena que eu acho antológica nesse sentido também, que é um procedimento que é do cinema, que é a câmera lenta, dentro do corpo do Antônio Gades, no filme Bodas de Sangue, que ele faz uma câmera lenta dentro do cinema, mas ele está fazendo no corpo a câmera lenta, que é aquela cena da briga, né? Que interessante. Ele faz com o corpo. Ele faz com o próprio corpo a câmera lenta dentro de um filme, né? Então essas coisas elas vão fazendo parte dessa pesquisa, ou desses estados, do que o diretor, no caso, estava querendo trazer como tensão, né? Mais uma vez eu lembro da Maya Deren, porque nesse livro aqui a Cláudia Rosini fala sobre os modos que a Maya Deren
utilizava-se para gravar, que ela gravava algumas cenas ao contrário, para fazer com o movimento como se fosse né, retrocedendo, vamos dizer assim. Sim. Porque a hora que fosse. Ela já gravava fazendo esse movimento como se estivesse rebobinando, vamos dizer assim. Sim. E Sim. isso já era intencional na captação. Então, é essa Sim. lógica da câmera, do corpo, né? Do corpo câmera também, e de como essa lógica cinematográfica da câmera, como a câmera funciona, trazer esses movimentos para o corpo. É Total. algo aí, tem algo aí, né? Sim. Que é interessante, Total. que fica tensionando, né, esse jogo. Sim. Muito bom. Total. O Robson aqui comentando que essa cena do filme que você comentou, do Bodas de Sangue, muito boa cena. E é um exemplo interessante que é isso. Eu acho que a tua pesquisa do cinema. Ó, o Dança em Foco também aproveitando para perguntar aqui qual o seu próximo trabalho em vídeo. Meu próximo trabalho é a qualificação do doutorado. Olha só, eu não posso fazer mais nada agora até qualificar. E como que é? Conta um pouco pra gente, então, como que é o eixo da tua pesquisa? Como que tá isso aí? Então, eu acho que eu tô mudando. Mas eu queria falar um pouco dessa trajetória, dessa presença ostensiva da dança na tela, mas pensando como é que essa relação corpo-câmera, quando problematizada com o contexto de cada época, como é que ela é agente transformadora para os dois campos? Como é que ela como é que ela é capaz de redimensionar esses dois campos? E como é que essa dança na tela, atravessando esse século XX, né? Esse século XX muito importante, adentrando o século XX agora e aí eu vou entrar na cybercultura, na inteligência coletiva, como é que os jovens ávidos ali pela experimentação são capazes de recriar essa relação corpo-câmera, enfim. E como é que essa forma ostensiva da dança na tela ela pode se constituir como parte da história, das práticas, das teorias dessas duas artes, né? Mas eu tô no auge da mudança do meu sumário, então eu tô um pouco confusa ainda. Sim. Um momento sempre de configurações, né? E de tensão e tensão das próprias áreas, né? E eu queria fazer uma coisa que é em cima dos bailarinos, dessa vez. Em cima dos agentes de dançarinos. Por causa do passinho. O passinho me fez pensar o quanto os dançarinos... É no dançarino que a gente tem uma potência diferente. Mais do que o diretor, do que o coreógrafo, eu queria focar um pouco nessa história do dançarino como o intérprete criador sempre de algo, que pode ser inaugural, no meio dessa história toda. Às vezes ele vai ser diretor, às vezes ele vai ser coreógrafo, mas como é que o dançarino ele vai ser um pouco foco. Sim, como ele é vamos dizer, o propositor do movimento, ele pode ser um potencial propositor de questões, né? E alargamento desses limites, né? Porque o movimento e o dançar, né? É o próprio movimento, né? Que nos coloca nessas tensões nos entre, né? Total. Muito bom. Ó, a Dani comentando aqui. Luciana, parabéns pelo seu trabalho. Acho muito relevante bater na tecla do corpo quando fala de videodança. Amei conhecer seu trabalho. Grata pelo compartilhamento. Muito obrigada a vocês. Nossa, lindo. Obrigada. Foi muito bom te receber aqui. A gente, ó, a Sara sempre aproximando a gente de quem está pensando em fazendo videodança. Obrigada, Dani. Fiz essa experiência recentemente, é o Robson Jaque comentando. Beijo para você, Robson. Fiz essa experiência recentemente e foi incrível com a companhia de dança da minha cidade. Legal. É isso, boa. Sempre como é que é, não é fluindo? Friccionando essas áreas, né? Esses estares. Sim. Olha, foi muito bom te ver mais uma vez.
Fazia tempo, total. hein, Sara, que eu não te via. Eu acho que mais ou menos assim, a gente se falou, acho, É, né, esse em alguns trabalho projetos. tem me emocionado muito, essa comunidade de videodança se encontrando nas lives e na... É muito legal esse trabalho. Estou adorando ver essas lives de vocês. Estou aprendendo várias outras coisas. Está sendo fundamental esse movimento de festivais se reinventando. Está sendo muito legal. Obrigada pela Tá. oportunidade de falar um Obrigada pouco. também. E tá muito legal mesmo essa troca com a galera que tá aparecendo aqui, que tá orbitando em torno das nossas conversas. Eu quero agradecer a todo mundo que está aqui com a gente. Ó, a Dani falando, área cheia de mulheres incríveis. É, tem uma mulherada mesmo, né? A mulherada tá em peso aqui nesses debates, nessas conversas. Sim. Lu, eu quero te agradecer, um beijo grande. Obrigada. Aqui o pessoal está agradecendo, Dança em Foco, grata a Alba da Dança Mosaico, falando, agradecendo, desejando muito sucesso para todos nós. E eu também quero agradecer a todos vocês que estão aí, desejando muito sucesso para todos nós. Dizer que a gente continua, a gente tem mais conversa. Na semana que vem, no sábado que vem, a Denise vai estar aqui com vocês, conversando com a Lilian Mello. E a gente vai continuar nesse movimento. Vamos seguindo juntos na rede aqui. E é isso. Obrigada, Sara. Um Beijo para beijo todo mundo. grande. Obrigada por terem estado aqui com a gente. Tantas pessoas queridas. Legal, adorei. Ó, a Bia acabou de entrar. Um beijo, Bia. Um beijo, gente. Beijo, gente. Boa noite. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau.